em muito tremor, de estar no altar do Senhor, de ministrar a palavra de Deus. E agora há pouco mesmo o Espírito Santo falou assim para mim: você está num celeiro da palavra. Glória a Deus. Aqui tem a semente, tem palavra, tem igreja que é conhecida pelo louvor, né? Você sobe, meu Deus do céu, é um negócio, você olha e o Senhor falou: aqui é um celeiro da palavra. Eu falei: meu Deus, eu vou ter que semear aqui. Jesus! Então, glória a Deus por estar neste lugar. Que graça existe sobre a tua vida. Tu não tem noção aonde Ele vai te levar. E a palavra que tu semeia dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Porque o que frutifica até 100 por um não é o nosso dinheiro. Que a gente olha sobre ele, multiplica, não é a palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, que é o tema que foi colocado para essas sextas. E eu fiquei logo no primeiro, porque quando eu abri ali o primeiro texto, eu até comentei com a pastora: eu escolho um, como é que é? Mas Deus já foi abrindo o leque. Falei: ó, o Senhor já me deixou por aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Amém? Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, mas eu tenho necessidade de fazê-la. Peço sua atenção e vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. E andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. E quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou. E exclamando com alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se, desempenhadeiro abaixo, para dentro do mar, aonde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade e pelos campos. E então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e a todos se admiravam. Se assente por um momento, vamos fazer uma breve oração, se foi orado, mas vamos fazer uma breve oração, Senhor. Pai, eu quero te entregar a palavra que não é minha, mas que é tua,
Quero pedir ao Teu Espírito Santo para trazer a memória, Pai amado, para acrescentar o que for acrescentado, para ficar à vontade, para ter liberdade, para falar aos nossos corações nessa noite, para ministrar, Senhor amado, aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso interior. Limpa a atmosfera e flui e fala, porque Tu é o Senhor da casa, Tu é o único digno de ser honrado, adorado, exaltado. Então estamos aqui, Pai, anunciando a Tua palavra. Fica à vontade, Senhor. Te entregamos esse momento, mais esse momento do culto, em Tuas mãos, em nome de Jesus. Sentai-vos, queridos. Já fiquei aqui no primeiro episódio de Marcos, capítulo 5, porque o Senhor já começou a abrir o leque e a ministrar o meu coração a respeito dessa passagem, a respeito dessa narrativa. E só para a gente compreender o que está acontecendo, antes de Jesus chegar nessa terra de gentios e de pagãos, Jesus acabara de atravessar o mar da Galileia e enfrentar uma tempestade. Uma tempestade se levanta e quase que Jesus não chega do outro lado. A tempestade, por algum momento, queria impedir o barco, os apóstolos e Jesus de chegar ao outro lado. E eu quero te dizer um detalhe: nenhum judeu ia para aquele lado. Não era hábito dos judeus ir para ali. Ali não era uma terra digna, né, pastora? Não tinha um povo digno, não tinha um povo que conhecia a lei de Moisés, não tinha um povo que cumpria a lei de Moisés. Ali tinha um povo pagão, ali tinha um monte de gentios. Inclusive, alguns vão dizer que Jesus permite ir aos porcos, porque aqueles porcos serviam de sacrifício para os deuses pagãos daquele lugar. Era uma espécie de comércio religioso que já estava ali na entrada da cidade. Então Jesus permite isso? Vai, porque a gente já acaba aqui, já destrói o altar, já termina a obra. E Jesus permite. Há outras explicações para isso, isso é apenas uma. Mas Jesus permite, e principalmente a gente pode entender que ali não tem judeu, porque judeu não come porco, judeu não cria porco, judeu não faz negócio com porco. E Jesus chega naquela cidade de gente considerada por mim e por você imunda. A gente considerada pelos religiosos que não são dignos. Eu acredito que os apóstolos começaram a se questionar o que ele vai atravessar. Ele está indo para Decápolis, 10 cidades gregas, 10 cidades pagãs, cidades, cada um tem um deus, ou melhor, cada um tem os 3 deuses, cada um segue a quem quer, cada um faz o que quer. O que Jesus está fazendo naquela cidade? Pois bem, Jesus vai até lá, ele cumpre a obra naquela cidade, como a gente acabou de ler. Aí eu quero ir um pouquinho à frente, eu já vou voltar para o texto. Jesus morre na cruz, ele ressuscita no 3º dia. Após ressuscitado, ele fica 40 dias na terra, com o corpo glorificado. Ele atravessa a parede, mas ele não é um fantasma. Ele assenta com os discípulos e ele come. Já é Jesus com o corpo glorificado. Ele marca a última reunião antes de subir aos céus, aquela que fala da grande comissão, aonde Jesus vai dizer: ide por todo mundo, fazer discípulos, batizar, que a gente conhece muito bem esse texto. Mas antes de Jesus entrar na pauta da última reunião na terra com o corpo glorificado, ele começa um culto, como você pode chamar reunião, e ele diz assim: toda autoridade foi entregue a mim no céu e na terra. Glória a Deus, aleluia. Antes de ele dar ordem para qualquer discípulo, ele diz: toda autoridade foi entregue a mim no céu e na terra. E voltando para Marcos 5, a gente pode perceber que essa autoridade não foi entregue só porque ele morreu, porque ele ressuscitou, porque ele já está com o corpo glorificado. Ele já tinha essa autoridade. Então, antes de eu entrar no texto, eu quero desmistificar da nossa ideia,
da nossa mente, é noite de falar de quebra de cadeia, é noite de falar de libertação, é noite de falar de cura espiritual. Eu já quero tirar isso da nossa mente, de que existe uma luta travada entre o céu e o inferno, entre Jesus e o diabo. Aí quanto mais eu oro, mais Deus vence. Se eu não orar, parece que Deus não vai vencer. Tira isso da tua cabeça, porque não existe luta, não existe guerra. Guerra é quando há uma medição de força, e Cristo não mede força com o diabo, Cristo não mede força com o inferno. Pastor, e por que eu estou numa batalha? Porque a batalha existe, mas ela é na horizontal. Glória a É Deus. você que mede força com o diabo. Tu tá entendendo? É você que mede força com o inferno. Tem dia que você ganha ele, tu tá queimando óleo, filho, e ele bate em retirada. Tem dia que tu tá fraco e ele cresce sobre você. Aí você sente aquela opressão, você sente aquela guerra. Essa guerra está aqui no horizontal, querido. Essa guerra não está na vertical. Jesus não mede força. Ai, Jesus está tentando quebrar cadeias que prendem o meu filho. Querido, Jesus quebra hoje. Agora, se Ele quiser, Ele envia só uma palavra na tua casa. Ele dá uma ordem e ela cai por terra. Porque não existe luta entre Deus e o diabo, o céu e o inferno. A luta está aqui na horizontal, e Tiago nos ensina: sujeitai-vos a Ele e resisti ao inferno, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu olho para esse texto e eu vejo que não tem guerra. Você vê Jesus rolando no chão com o demônio? Não. Pelo contrário, você vê em certo momento os apóstolos rolando no chão com o demônio. Inclusive o demônio não saiu, não é? E Jesus vai dizer: a fé de vocês estão pequena. E eles ficaram ali naquela guerra. Jesus teve que chegar porque eles não venceram a guerra. A guerra está na horizontal. Jesus, ele chega ali, ele pisa naquela terra. O diabo já veio contra dele, porque ele sabe que ele perdeu. Aí o diabo já dobra o joelho diante dele e diz assim: filho de Nazareno, filho do Deus vivo, por que tu está me atormentando? Não é a hora. Ele sabe do tempo, ele sabe que ele já perdeu, ele sabe de todas as coisas. O que é que tu está fazendo aqui? Prega primeiro para os judeus. Essa terra aqui não é tua. Deixa eu ficar aqui mais um pouco. Não, mentira, você está entendendo? Ele sabe que ele já perdeu. A guerra de Deus já é vencida. Cristo recebeu toda a autoridade. Não foi pouquinho, não. Não foi metade da autoridade, não. Ele não está galgando, sabe? Misha, ele recebeu toda. E Jesus chega, acabou. Quando ele chega no problema, na tua casa, no teu filho, acabou. Quando chegou a hora dele, perdeu. Ele bate em retirada. Essa guerra é aqui. Porque às vezes a gente acha que essa guerra venceu. A Bíblia diz: a porta do inferno. Olha aí como a igreja muitas das vezes troca a posição. As portas do inferno não prevalecerá. Então a porta do inferno está sendo atacada. Por quem? Por quê? Pela igreja. Por mim, por você. Ela tenta, ela resiste. Mas Jesus diz: ataca mais um pouco, porque ela não vai resistir. Só que às vezes a gente está só na defensiva. Aí a gente apanha. Porque a posição da igreja é ataque. É a igreja que ataca a porta do inferno. Só que como a gente está numa outra posição, na defensiva o tempo inteiro, o diabo vem e a gente se defende. O diabo vem e a gente, quase perdi a cabeça. Se eu não me abaixasse, está na defesa. A nossa posição não é de defesa. Sabe, não pode ser fast food. Tem que orar, porque se levantou alguma coisa aqui. Tem que fazer um jejum. Não, você antes de se levantar, tu já está em oração, tu já está em jejum, porque a tua posição é de ataque, não é de defesa. Aí a porta do inferno não prevalece contra você. Jesus pisou no território e acabou. Glória a Deus. Ele não rola com o demônio, ele não. Pelo contrário, ele chegou, acabou. O demônio se prostra, se rende,
se joga ali no chão de joelho. Algumas traduções vão dizer, eu li adorar, mas outras traduções vão dizer se prostrar. O que ele fez? Dobrou o joelho, caiu no chão e disse, eu sei que eu perdi. Jesus chegou. Não é guerra aqui. A minha guerra é com esse homem aqui. Acabou. Porque ele chegou. E aí eu aprendo algumas verdades espirituais extraordinárias nesse texto. Por isso que eu já fiquei logo no primeiro episódio, porque eu falei, Deus já está falando aqui no primeiro, eu não vou nem ler os outros. Dentre essas verdades espirituais, eu aprendo aqui, principalmente no versículo 4, que não adianta eu vencer a guerra espiritual com armas humanas. Glória a Deus. O versículo 4 diz assim: porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões, terreno e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém, tu tem noção disso? Ninguém subjugava aquele homem. Porque todas as armas usadas para acalmar aquele homem, para tentar libertar, para tentar salvar aquele homem, eram armas humanas, eram cadeias humanas, eram coisas humanas, prendiam, amarravam aquilo que era espiritual. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer lá no fundo, que ele tem família. Porque Jesus diz, volta para tua casa, para tua família. Então eu creio, me permitindo a minha imaginação, que a família já tinha também feito de tudo. Já tinha talvez levado ele ao médico, já tinha procurado um Deus que tinha um monte lá, já tinha procurado fazer, sei lá, uma simpatia, dar um banho nesse homem, mas faz alguma coisa, ele não pode ficar assim, aterrorizando armas humanas. Jesus nos ensina nesse episódio que aquilo que é espiritual não pode ser resolvido com o que é humano. Você vai no médico, você vai no psiquiatra, no psicólogo, mas se for espiritual, não vai ter solução. Porque o espiritual se soluciona com o que é espiritual. Para lutar com o inferno, com o diabo, contra as suas setas, eu preciso usar armas espirituais. Sabe o que eu aprendo? Eu preciso tratar em todas as esferas. Talvez você está aqui e você está dizendo, eu não estou preso espiritualmente. Mas talvez você tenha alguém preso espiritualmente. E o Senhor nessa noite está nos dizendo, trata em todas as esferas. Porque tem coisa aí que é humano. Tem coisa até que o médico vai ter que entrar. Tem coisa que o psicólogo vai ter que analisar. Mas aquilo que é espiritual, só eu chegando, só eu descendo, só a minha graça, só a minha misericórdia vai resolver. Problema espiritual, solução espiritual, não tem outra. É o melhor psicólogo, mas se Jesus não chegar, não resolve. Melhor psiquiatra na terra, se Cristo não chegar, o diabo não se rende. Ai, que mais? Pode até vir o melhor pastor, apóstolo, reverendo. Se Cristo não for com ele, o diabo não se rende. Aleluia! Porque na verdade o diabo não se rende ao nosso título. Ele até ri. Ele até acha graça. Me mostra a tua carteira. Mas o que ele se rende é quando Cristo nos envia. E em nós Cristo chega. E aí quando Cristo chega, acabou. Começa a observar em todas as esferas. Porque se é espiritual, não vai ter solução. Cristo vai precisar ser convocado. Cristo vai precisar chegar. E Cristo vai precisar fazer morada. Sabe o que é que eu aprendo também com esse texto? Que coisa linda, que riqueza. Eu aprendo que nós precisamos discernir as nossas guerras. Porque se eu não estou discernindo, eu estou igual uma barata tonta. Já viu quando a gente joga um remédio na barata? Ela fica assim, de onde está vindo, o que está acontecendo? Gira, gira, tenta fugir. A gente vai ao encontro dela. Se eu não estou discernindo a minha guerra, eu estou perdida. Fica perdido no tiroteio. Ainda que você não seja o alvo, tu leva um tiro. Você está entendendo? Jesus olha para aquele homem ali no versículo 9 e ele pergunta, qual o teu nome? E aquele demônio diz,
diz: legião é o meu nome, porque nós somos muitos. O que é legião? Ele está comparando a um grupo de soldados romanos de 6.000. Sabe o que o diabo está dizendo? Além de ser muito, a gente não é qualquer um, não. A gente é um soldado. A gente age como exército. A gente é de guerra. Chegou aqui nesse território para destruir. Escolhemos esse homem para atormentar, para atrapalhar o que está acontecendo aqui. Não é qualquer coisa, não. Parece um soldado romano. É coisa de guerra, de morte, de destruição. Jesus olha para ele e ele responde isso. Mas por que Jesus entrevista o diabo? Será que Jesus queria um show? Será que Jesus queria um espetáculo ali, à beira do mar da Galileia? Não, querido. Sabe o que Jesus queria? Jesus queria mostrar para mim e para você que a gente precisa discernir as nossas guerras, saber com que estamos lutando, porque só eu discernindo e eu entendendo eu vou conseguir combater. Eu não vou ficar dando tiro pro nada, eu não vou orar em vão. Eu posso orar meia hora sem saber o que está acontecendo, mas se eu oro 5 minutos sabendo o problema, eu digo: Espírito de Deus, vai lá nisso, joga por terra, na autoridade do nome de Jesus. Nós precisamos discernir a guerra que acontece à nossa volta, a guerra que acontece na nossa casa, a guerra que acontece na congregação. Estou discernindo, eu estou entendendo. Eu sei que está acontecendo, mas eu não estou perdido, não. Eu sei, no mundo espiritual, o que está se levantando. Jesus chega lá e diz: qual é o teu nome? Ele chega para Jesus e revela: eu sou uma legião, tipo soldado de guerra, programado 6.000 para matar, destruir 10 cidades de Decápolis. E o meu uso principal é esse homem. Não é para Jesus, é para quem está à volta de Jesus que escreveu esse texto. Dissesse para mim e para você: você precisa saber o que atua, como atua, para que as tuas armas espirituais que não são terrenas sejam certeiras. Sabe aquele versículo de amarrar o valente? É de Cristo, mas a gente usa ele como jargão. Está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado em nome de Jesus. Não falamos assim? Eu falo também. Está amarrado em nome de Jesus. Sabe o que é amarrar o valente antes de ir para a guerra? É justamente isso. É discernir quem é o valente. Discernir aonde o valente age. Discernir qual é a brecha que o valente está entrando e está agindo. Uma vez que eu discernir, eu fecho a brecha, eu oro certeiro, eu profetizo naquilo ali e eu vou no nome de Jesus. Amarrei o valente. Eu sei por onde ele entrou, eu sei o que ele fez, conheço a confusão, estou discernindo os espíritos. Nós temos 3 espíritos agindo na terra. 3. Quem são eles? O Espírito de Deus, o Espírito do homem e os espíritos imundos, como diz esse texto. O diabo, Deus e o homem. Amém? Tem coisas que a gente está olhando assim e está dizendo: nossa, é o diabo. E você está orando há muito tempo, mas ainda não teve resposta. O Senhor vai te responder hoje. Sabe por quê? Porque é carne. É homem. E a carne precisa se render ao Espírito dele. Já em contrapartida, tem coisas que a carne já se rendeu. Eu conheço a carne que já se rendeu, não eu quero, mas ela ainda está nessa luta, porque é espiritual, é uma cadeia antiga, é uma aliança antiga que precisa ser quebrado. E nós, como igreja, não podemos estar: é Deus, é o diabo, é o homem. Não, eu tenho que discernir. Isso aqui é carnal. Ah, aconteceu uma situação aqui. Não, é carnal, é porque esse irmão já tem o espírito, mas ainda anda na carne. Não, aquilo ali foi espiritual. O inimigo entrou, deram uma brecha e ele agiu.
eu passo na provação. Eu preciso discernir. Entender o que está acontecendo. Entender o que Deus quer fazer naquele lugar. Entender o que é aquela guerra. É de Deus? É do homem? É carnal? Jesus pergunta para ele, mostra para todo mundo, vocês estão vendo? O problema desse moço aqui, não vai ter psicólogo que vai ajudar. Não vai ter psiquiatra que vai passar remédio e ele vai ficar calminho. Mas vai ter eu que cheguei e que solucionei aquele problema. Depois que eu já entendi a minha guerra, agora eu preciso o quê? Já compreendi, eu sei onde estou, eu já discerni, tá? Agora eu preciso buscar a direção de Deus. A direção do Espírito Santo de Deus. Aquele homem, é tão interessante esse texto, porque ao nosso modo, aquela cidade toda podia se converter, não é? Você tem um homem que está há anos andando por sepulcro, se cortando. Um homem que está há anos possesso por espírito imundo. Um homem que está há anos vivendo à margem da sociedade e atormentando toda uma cidade. Mas quando eles ouvem, quando eles sabem, quando eles ficam sabendo que Jesus chegou e curou aquele homem, eles pedem o seguinte para Jesus: se retira daqui. Sai do nosso meio, não queremos você aqui. Sai. Deixa eu te falar uma coisa. Toda a guerra que você trava com Jesus, a vitória é tua. A guerra é tua também, não é de Jesus. A vitória é tua também, nele. Mas tem uma guerra que você nunca vai vencer. Você sabe que guerra é essa? Que você sempre vai ser perdedor e que nunca vai ter vitória para você. Sabe que guerra é essa? É a guerra que você trava contra Deus. Aquela cidade travou uma guerra e não foi com aqueles espíritos imundos, foi com Deus. A guerra que eu e você travamos contra Deus, não aceitando o tempo, não aceitando a forma, não aceitando o momento, batendo o pezinho e achando que Ele vai fazer. O Senhor te diz nessa noite: essa guerra aí eu não te dou vitória. Você não tem vitória nessa guerra. A guerra vertical é derrota. Tu perdeu, eu ganhei. Vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma. O Senhor olha para Paulo. Paulo travou uma guerra terrível contra Deus. O Senhor olha para Paulo e ele diz: tu é um touro selvagem. Tu é terrível e tu está lutando contra o aguilhão. Tu é um touro, mas eu sou o dono do touro. Eu tenho uma ponta de ferro e eu vou te catucar. E eu vou te vencer. E eu vou te colocar no plumo. Se renda a mim, porque essa guerra aí que tu começou, Paulo, travando contra mim, tu já perdeu. Tu é um derrotado. A guerra que eu travo com Deus, perdeu, irmão. Quando chegou a hora de Deus na tua vida, não tem jeito. Quando Deus quer te provar, não tem jeito. Quando Deus quer te movimentar, não tem jeito. Quando Ele quer que você perca para aprender, não tem jeito. A vitória de Deus é certa e a derrota é minha e tua. E a honra, a glória e o louvor seja dado a Ele. Agora tem mais uma guerra que a gente se mete e que muitas das vezes apanhamos. Sabe quando você se mete na briga e tu leva aquele soco que não era para você? Eita! Tem mais uma guerra. Além dessa guerra que você trava contra Deus, é quando Deus está tratando o irmão e tu tenta se colocar bem no meio. Deus já deu não para o irmão e você está ali no meio. Deus já disse: eu vou tratar esse aqui, eu vou cuidar desse aqui. Não, eu não vou dar agora para ele vitória, porque se eu der, ele vai embora com a vitória. E aí você está ali no meio, você está dizendo: Jesus cura. Jesus está dizendo: não vou curar não, vai ficar mais um tempo, porque enquanto ele está aqui no leito, ele está clamando, ele está pedindo misericórdia, eu estou salvando, eu estou purificando,
Deus. O processo que é de Deus. E a gente leva alguns tapas na cara por causa disso. O texto vai dizer que quando aquela multidão começou a olhar para Jesus e dizer, se retira daqui, Jesus entrou no... Aonde que ele entrou? No barco. Para quê? Para ir embora. E por que você ainda está insistindo? Se até Jesus entrou no barco, já foi embora. Jesus podia fazer tanta coisa ali. Uma oração, caía a cidade toda endemoniada, porque não era só um endemoniado que tinha ali. Jesus podia, sei lá, fazer um milagre extraordinário para que eles crescem. Mas aquele povo tinha decidido rejeitar Jesus. Uma guerra que você vende, que você perde, é quando você entra na luta por alguém que não quer. Querido, se não quer, o Senhor não vai invadir. Ele vai esperar o tempo, Ele vai esperar o momento. E talvez você está dizendo aí, eu não dou frutos, como alguém falou essa semana. Parece que eu não dou frutos, parece que não acontece. Oro 7 anos, você faz uma campanha, 7 dias de oração. Senhor, tá, mas eu vou tratar isso daí em 7 dias, não, vou tratar em 7 anos, eu vou tratar em 20, eu vou tratar do meu jeito, porque esse eu conheço. Mas você está entrando nessa guerra e está dizendo, não Deus, Jesus, meu Deus, mas eu já me retirei, já entrei no barco, já estou navegando para outro, porque esse me rejeitou, então não é o tempo dele, não é da forma dele, não é. A Bíblia vai dizer que Jesus entra no barco e vai embora, ele não tenta mais nada, ele tem todo o poder, ele podia fazer tanta coisa ali para aquele povo crer, mas aquele povo rejeitou. Presta atenção numa coisa, aquele que ainda está rejeitando a Jesus, Deus ainda vai deixar ele no processo por um plano. Tu orando ou não, ele vai permanecer no processo pelo bom tempo, tu querendo ou não. Então busca a direção de Deus, a direção que é de Deus. Tem direção, queridos, que a gente busca no homem. Eu for consultar no homem, o homem vai dizer assim, não é de Deus. Porque se eu fosse apóstolo de Jesus ali, eu ia dizer, não entra no barco não, manda fogo do céu agora. Faz eles tudo cair endemoniado para eles verem que eles também estão no mesmo processo do outro. Não, eu ia falar igual o João, me dá fogo dos céus, lá em Samaria. Faz um milagre, faz alguma coisa. Vamos salvar essa cidade, vamos salvar esse povo. Deixa eu te dizer uma coisa, busque na tua vida em supremacia a direção de Deus, porque tem coisas que aos nossos olhos é lindo, tem coisas que aos nossos olhos é de Deus, tem coisas que falam como Deus, se veste como Deus, tem autoridade semelhante, até brilha, mas o Senhor está dizendo, eu não conheço, é bonito, mas ainda não rendeu de todo coração. Busca a direção de Deus e ela às vezes burla a nossa mente, o nosso entendimento. Por exemplo, eu olho assim para o meu parente, eu digo, mas Deus não quer salvar? Por que Jesus entrou no barco e foi embora? Jesus não quer salvar? Não dá um nó na nossa cabeça? Não dá um nó? Deixa eu te dizer uma coisa, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Aquieta o teu coração, ouça a minha direção, veja o que eu vou fazer. Versículo 19, vamos lá rapidinho. Versículo 19 diz assim, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como ele teve compaixão de ti. Eu, na qualidade de apóstolo, quando eu vi aquele homem já vestido, bonitinho, sentado, eu ia dizer, agora tu vai seguir Jesus para onde tu for. Vem com a gente, olha o que ele fez na tua vida. Teu testemunho é maior que o meu. Eu só era um pescador perdido, tu era um endemoniado, tu era um atormentador. Agora você tem que seguir Jesus aonde ele for. Deixa eu te dizer uma coisa.
Nem todo mundo vai ter um ministério integral semelhante ao teu. Então, se a tua família, eu aprendi isso, não acompanhou o ritmo, talvez não seja a hora, talvez não seja o momento, talvez seja a hora dele voltar. Outra coisa, tem hora que Deus vai dizer, para tudo e dá atenção aos teus. Isso é lindo, isso não é vergonhoso. Olha para a tua casa, olha para a tua família. O Senhor olha para aquele homem e diz, não. Sabe o que é aquele homem? Uma semente. Jesus está olhando para aquele homem e está dizendo, essa terra me rejeitou, eles me mandaram embora, eu não vou fazer mais nada aqui, mas você é uma semente que vai ficar neste lugar, e através de você, o meu evangelho vai ser anunciado aqui. Você é uma semente que eu plantei nesse lugar, fica aqui, tu é mais último aqui. Talvez o Espírito Santo não tenha te chamado para coisas grandiosas, novas. Meu Deus, eu vou fazer algo que ninguém fez em Bangu, ninguém fez em Camará, ninguém fez no Viegas. E talvez Deus não se apresente numa sarça ardendo, mas o Senhor está dizendo, olha e valoriza o pequeno, seja fiel no pequeno, e eu vou te colocar no tempo, na hora e na estrutura do muito. Volta para a tua casa. Você é pastor de uma grande igreja, volta para a tua casa primeiro, querido. Vou pregar o evangelho nos 4 cantos da terra. Não, primeiro tu volta para a tua casa. E tu vai anunciar na tua casa o evangelho. E tu vai anunciar na tua casa as boas novas. Depois eu te conduzo ao muito. Volta para a tua casa. E eu aprendo tanto nesse texto. Guerras espirituais se vencem com armas. Eu quero voltar um pouquinho lá em cima. Que armas espirituais são essas? Jejum e oração. Não inventa, é o básico. Jejum, oração e obediência. Ponto. Não inventa. Mas se eu fizer uma fogueira com todos os pedidos, se eu fizer, pode até fazer queimar, mas é jejum, oração e obediência. Não tem invenção. É simples, a gente incrementa, a gente botou a psicologia no meio do evangelho, aí colocou o coach no meio do evangelho, aí colocou uma mistura de misticismo lá. Não, Jesus está dizendo, não inventa, é simples. Dobra o teu joelho, entra para o teu quarto, entra para a tua casa. É jejum, é oração, é obediência, é profetizando a palavra, é consertando, é fechando a brecha, é tirando o inimigo, é dando ordem todos os dias, para que ele saia. O evangelho é simples. Às vezes você olha aqui, poxa, podia ser melhor. Jesus está dizendo, não, eu gosto é simples, eu gosto é da simplicidade. Antes de eu sair, uma amiga pastora disse assim, eu vou fazer teologia porque eu vou crescer. E Jesus está dizendo, mesmo sem teologia, meu querido, é na simplicidade, é na essência, é o Espírito revelando a palavra. Por quê? Porque tu jejuou, porque tu orou. Naquele dia veio 2, no outro vem 3, e ele te fortalece, ele te dá estrutura. Tu vai orando, tu vai jejuando, daqui a pouco vem 100 e tu já está forte para administrar. Porque ser cabeça pensando diferente não é para qualquer um, não. Jesus está dizendo, vai chegar o tempo. Eu estou preparando todas as coisas. Eu estou movendo todas as coisas. E essa guerra é minha. É você que está de lutinha. É você que está aí, ó, brigando com o inferno. A guerra minha já foi travada, já foi vencida, já foi decretada. Quando eu chego, acabou. Jesus, esse filho, ninguém domina. Deixa ficar. Quando Jesus chegar, quando ele tiver um encontro com Jesus, acabou. As correntes caem, a libertação chega. Ele é salvo, porque com Jesus não há medição de força.
Sabe o que eu aprendi com o Espírito Santo na obra de Deus? Muito pesado, eu reclamando dos outros. Ninguém ajuda, ninguém faz nada, ninguém entra. Quem me conhece, pastora Márcia, sabe que eu sou... Né? E às vezes a gente reclamando, o outro tá pesado, tá sozinho. Eu aprendi que o jugo do Senhor é leve e suave. Toda vez que está pesado, o Senhor não está. Para e convida Ele para estar. Porque às vezes a gente se distrai e esquece Jesus no templo, querido. Maria fez isso. A gente se distrai e esquece Jesus no ativismo. A gente se distrai e esquece Jesus no meio dos congressos, das roupas maravilhosas. A gente se distrai, vai esquecendo. Aí começa o peso, é pesado. Senhor, eu não suporto. Para e troca pelo meu. Vê se tu não me esqueceu lá naquele congresso. Porque o meu jugo é leve e suave. Não tem peso quando Jesus faz. Então, quando está pesado, eu dou uma parada. Está faltando orar mais e jejuar mais. Tenha coragem. Tenha coragem de dizer, Jesus, eu estava na força do meu braço. Eu estava usando cadeia humana. Eu estava usando conhecimento humano. Eu estava usando arma humana. Por isso estava pesado. Aí Jesus diz, mas agora, com eu chegando comigo, com a graça de Deus, passa a tarefa. E para eu finalizar, querido, eu quero compartilhar nessa noite de entendimento. Às vezes a gente pensa assim, libertação, a gente vai chamar aqui na frente, né, aquela pessoa que ainda não tem Jesus, vai fazer uma oração, ele vai cair, vai levantar liberto. Se essa pessoa não aceitar Cristo como seu Salvador, ela levanta liberto, quando ela atravessar a porta, no próximo culto ela volta a carregar de novo. Porque Jesus deixa bem claro, tem que querer. Não quer, eu entro no barco e vou para o outro lado. É mais ou menos assim, não quer, tem quem quer. Porque Jesus não é uma mesa de promoção. Ele é tesouro escondido. E quem quer Jesus não vai encontrar ele na mesa da promoção 3x1. Vai te dar casa, casamento, vai te enriquecer. Não, ele não está na mesa da promoção. Ele é um tesouro oculto, escondido. E quem quer ele vai ter que cavar fundo. É difícil de achar, queridos. Não é assim, mesinha de promoção 3x1. Vem Jesus, o casamento, a prosperidade e o carro do ano. Não é não, querido. Ele está no profundo. Tem que cavar. E é lá no profundo, na oração, na madrugada, no jejum. É lá que a gente encontra ele. Tudo que eu faço em público, se não plantei no escondido, Cristo não recebe. Hoje eu parei todas as minhas atividades. E eu passei a tarde em oração com o Senhor. Já tinha lido ontem, já estava conversando com o texto ontem. Mas que o que eu puder parar quando eu vou ministrar, quando eu vou ensinar, porque eu aprendi com Jesus que tudo que eu faço no público, se não tiver respaldo no secreto, o homem pode até aplaudir, pode até achar lindo, pode até encher a igreja, mas não sobe como perfume suave aos céus. Aí naquele dia tu vai dizer, eu preguei, lá no ministério acha, eu ensinei, eu curei, mas Jesus olha para você e diz, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Sabe quando ele disse que usaria pedra? Quem sabe? Tu não é uma pedra, eu não sou uma pedra. É só uma pedra, porque não tinha ninguém para pregar, aí eu mandei a pedra. Mas aí naquele dia ele não salva a pedra. Ele diz, eu não te conheço. Eu até te usei, mas eu não te conheço. Tudo que fazemos no público tem que ser respaldo do espiritual. E para a gente fechar, não sei nem que horas que eu tenho que entregar. Eu quero compartilhar com vocês algo. Eu estava no meu dia a dia, é noite de libertação, não é? Libertação não é só rolar no chão.
Mas o crente precisa de libertação, ele não rola mais no chão, mas ele ainda precisa. Glória a Deus. Até a glorificação ele precisa. Depois da glorificação acabou. E eu estava falando da minha atividade do dia a dia, fazendo comida na minha cozinha. Como Deus fala com a gente na cozinha, né? Tirei 2 bolsas de lixo, só naquele dia. Aí eu falei assim alto, meu Deus, como se produz lixo nessa casa? 2 bolsas só na cozinha, né? Eu pensei assim alto, como se produz lixo? Tinha acabado de fazer o almoço, então estava as caixas, estava a caixa do leite de manhã, e estava aquelas 2 bolsas, eu tirando e pensando. Na mesma hora o Espírito falou assim, como quem quer nada? Na tua vida espiritual tu também produz mó lixo. Eu como assim? Você produz lixo diário, não só na cozinha, mas no banheiro, no quarto, a poeira da casa que você tem que limpar, a roupa que você tem que lavar, e no espiritual também. Enquanto você não for glorificada e a tua carne corruptível transformada em incorruptível, você vai produzir lixo. Você produz lixo. E se você todos os dias não juntar na bolsa, não fechar, que era o que eu estava fazendo, e jogar lá na porta, para daqui a pouco ir jogar lá fora na rua, na lixeira, você vai acumular lixo. E aonde há lixo, há sujeira. Aonde há lixo, há podridão, há mosca. Aonde há lixo, chama a atenção do inimigo que nos cheira dia e noite para ver se estamos cheirando a carne. Você produz lixo espiritual também, tanto quanto produz aqui na tua cozinha. E eu levei aquele susto. E eu aprendi com o Espírito que todos os dias, talvez nós já quebramos todas as cadeias que nos separavam lá do mundão, mas todos os dias, ainda que crente, ainda que tenha título, ainda que seja o bacharel da teologia não sei da onde, nós produzimos lixo. E todos os dias, você vai lembrar disso quando você for no teu banheiro, na tua cozinha hoje. Você vai ver como você produz. Começa a observar. E todos os dias você precisa retirar o lixo. Deus me levou, queridos. Eu até lembrei de um vídeo, não sei nem se é verdade, mas eu acredito que seja, que ao redor do planeta Terra está cheio de lixo girando. Sabia disso? Da NASA, dos, como é que é o nome, gente? Satélites que quebram, dos foguetes, aqueles que não caem ficam ali girando. Eu falei, meu Deus, até ali a gente produz lixo, é da tua essência, é da tua humanidade, é da tua pecaminosidade, você produz. Então quer ver cadeias sendo quebradas todo dia, quer ver o diabo não encontrar mais brecha, quer ver Satanás não vir mais contra você e você trocar a posição de defesa pela posição de ataque. Limpa o lixo, porque até a oração e o jejum que eu citei lá na frente, eles precisam estar num canal limpo. Eu ensino os meus filhos, antes de começar a pedir, adora e peça perdão pelos teus pecados. A oração modelo do Pai Nosso, limpa primeiro o lixo antes, para você entrar na presença de Deus. Acumulamos lixo, independente do tempo de crente que nós somos. E as cadeias para serem quebradas. E para nós quebrarmos cadeias, nós precisamos estar no canal. Nós precisamos estar como canal limpo. Se coloque de pé em nome de Jesus. São 9h. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como eu aprendi. É interessante porque quantas vezes a pessoa dá o texto e às vezes você tem uma palavra na cabeça, né? Que você já leu, que Deus já ministrou. E às vezes você quer trazer essa palavra. Mas quando eu abri Marcos 5, o negócio foi abrindo, o leque, Deus foi falando, eu falei, amém. Deus está nesse negócio.
Deus quer nos libertar. Glória Deus a quer Deus. quebrar as cadeias que nos prendem. Deus quer dissipar os grilhões. O Senhor quer fazer a obra dele na nossa vida. E eu quero orar com você. Podemos cantar um louvor? Glória a Deus. Eu também não canto. Quem canta quiser vir aqui, eu quero cantar Espírito de Deus. Vamos? Glória a Deus, aleluia. Posso, pastor? Amém? Glória a Deus. Amém. Quero que me ajude em nome de Jesus. Espírito, chama ele, igreja. Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Espírito, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus.